Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Uma manhã fria, hoje teve que pôr blusa, friozinho tem chegado aqui na nossa região. Mas a palavra de hoje, querido, ela se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1. A Bíblia diz que nos dias em que os juízes reinavam, houve fome, houve um momento difícil em Belém. E diz que uma família, diz que um homem chamado Elimeleque toma uma decisão. E essa decisão é sair de Belém e ir sentido a Moabe. Ele decide diante da realidade que ele está vendo, diante daquilo que ele está ouvindo, diante dos sentimentos que é tomado no coração dele, ele decide mudar a sua vida radicalmente, sair de um território e ir para outro território. Aqui eu já começo a aplicar essa palavra ao meu coração e ao teu coração, querido. Existem momentos na vida que nós desejamos tomar uma decisão diante do que nós estamos vendo, diante do que nós estamos ouvindo, ou até mesmo diante do que nós estamos sentindo. Mas a questão é, quando nasce um sentimento, um desejo no meu coração, será que esse sentimento ele está me levando para a direção certa? Fica a primeira pergunta para o teu coração, querido. Porque a gente precisa entender e compreender que a nossa vida, ela passa por algumas fases, alguns momentos difíceis. E é por isso que diante dos momentos difíceis que eu preciso tomar cuidado nas minhas escolhas. Eu sei que eu sou chato em falar, mas eu sempre falo sobre tomar decisões. Mas aquele homem, ele decide, querido, porque Belém significa casa do pão. Belém era uma terra abençoada. Belém era uma terra que existia uma promessa. Mas aquele homem, diante da realidade, ele decide sair da casa do pão para uma terra de Moabe, onde os moabitas moravam. Uma terra, querido, que havia sido amaldiçoada por Deus. Olha que interessante, alguém que está numa terra de provisão, agora decide ir para uma terra amaldiçoada. E a Bíblia vai relatar a história, querido. Diz que seus 2 filhos morrem naquele lugar, Elimeleque morre naquele lugar, e diz que a esposa fica sozinha, junto com 2 noras, e agora, quer dizer, a direção que era para ter um milagre, a direção que era para viver uma bênção, que todo mundo pensa que a direção que está indo é a correta, se tornou num lugar de choro, de pranto, de tristeza. E diz que a sua esposa precisa voltar. E voltar para onde? Para Belém. Porque Belém é casa de pão, lugar de provisão, lugar de milagre. Então, querido, nessa manhã, cuidado, porque essa história é relatada para que eu e você entenda que existem caminhos, como o provérbio diz, que ao coração do homem parece ser bom, mas que ao final dele é lugar de morte. Então, não viva mais simplesmente por sentimentos. Viva crendo na promessa, crendo na palavra. Busque em Deus a direção correta. Busque na palavra de Deus, sobre os princípios de Deus. Porque, querido, se Deus ele te coloca num lugar, pensa bem, espera, calma. Se for para o Senhor te direcionar, Ele te envia, Ele te mostra, Ele te conduz a uma nova direção. Só que muitas das vezes, grave isso, muitas das vezes, a nossa história é muito parecida com a de Elimeleque. Decidimos, nos frustramos. Decidimos, nos frustramos. Dá um basta. Calma. Caminhe passo a passo e viva a promessa. Deus abençoe. Um dia de vitória.